Meus irmãos, isso é muito difícil. É um privilégio para nós servirmos ao Senhor. Meu filho sempre fala assim: papai, que privilégio nós temos como família, a gente trabalhar, a gente contribuir, a gente poder se gastar para servir ao nosso Deus. A gente olha assim para trás, assim, algumas coisas em um ano, só a graça do Senhor, só a graça, irmãos. A igreja era o momento que as quartas-feiras ainda não tinha o culto, ainda estava fechado, e a gente tentando devagarzinho, reabrindo o culto. Chegou em março, veio aquela onda que a igreja ia fechar novamente, aquelas dificuldades todas, né? E a gente vem vagarosamente superando esses desafios, e a igreja precisando de um apoio, a igreja precisando realmente de um obreiro que pudesse apacentar. E lembro, antes de eu vir da minha outra igreja, que a ideia lá era que a gente saísse em aproximadamente 3, 4 meses. E aí a PIB Vila da Penha falou assim: não, isso aí é para ontem. Aí a gente acelerou e nós viemos, e eu queria agradecer, irmãos. É muito difícil esse momento para mim. Sem demagogia, eu não sou merecedor dessas coisas, não. Mas eu olho para o que Deus tem feito, e minha oração de manhã com a família foi essa. E eu quero agradecer a cada irmão por esse abraço dado, pelo carinho que vocês têm tido com a família pastoral e por toda a generosidade como os irmãos nos têm tratado. Eu só posso agradecer os irmãos. Os irmãos têm sido muito generosos conosco. E isso é unanimidade lá na nossa família. E a gente agradece muito a Deus pela vida desta igreja. Eu vi muito, durante esse tempo, que a nossa família estava sendo uma bênção para a igreja, mas eu faço questão de frisar: essa igreja está sendo uma bênção para a minha família. Os irmãos têm feito assim, né? E que venha 2022 e que continue, meus irmãos, os bolos de aipim, os doces de abóbora, as coisas. Olha, nós precisamos avançar. E se quiser mudar também, essa semana eu recebi até um de milho, que delícia estava. Irmãos, que bênção. Eu brinco assim com os irmãos, eu vejo sempre o carinho, a generosidade em cada gesto desse, eu valorizo tanto isso. As coisas tão simples, mas que para mim tem um grande significado, né? Mas hoje não teve nada de simples não, tá, irmãos? Né? Márcia, vê sua agenda, vamos logo ver esse negócio de hotel ferradura, isso eu não conheço não. Deve ser uma coisa que a gente tem que se preparar psicologicamente, que a gente vai se esbaldar lá. E uma semana antes a gente já começa uma campanha de jejum, porque chega lá, eu quero qualquer coisa, menos jejuar. Obrigado, carinhos, o carinho de vocês, irmãos, muito obrigado mais uma vez. Mas queria propor para esse tempo uma reflexão para esse culto, onde a gente vem tratando de algumas questões que envolvem principalmente a genealogia, a descendência. A propositura desse culto, ela envolve isso. Queria pensar com os irmãos lá no Salmo 78, versos de 3 a 8. E o tema dessa manhã é uma pergunta: qual é o teu legado? Salmos 78, versos de 3 ao verso de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse
e também os filhos que ainda nasceriam, a eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança no Senhor, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O texto diz: para que contasse aos seus próprios filhos, porque contando eles porão sua confiança no Senhor e não se esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Qual é o teu legado? Senhor, fale com a sua igreja por intermédio da sua palavra, e que hoje, mais uma vez, sejamos desafiados e que possamos reavaliar tudo aquilo que tem envolvido, motivado a nossa razão de ser. Fale com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se tem uma coisa inquestionavelmente que tem sucedido na sociedade, na igreja de uma forma geral, é que parece que a fé nas gerações vindouras, ela parece que está apagando. Parece que nós estamos vivendo um momento de dormência espiritual, assim como a palavra vem dizendo que bastam 3 gerações para que o povo consiga se desligar e não mais saber quem é Deus. É só olhar lá atrás na história do povo de Israel, quando a gente olha aquele povo que estava lá no cativeiro babilônico, que viveu, experimentou maravilhas de Deus, a gente já olha para um povo agora erguido, nascido durante um período de peregrinação, e experimentaram prodígios, maravilhas e sinais. Entraram na terra, e depois vem um povo que já nasce na terra. Esse povo que nasce na terra muito mal estava ouvindo falar. E depois parece que vem um povo que não mais sabe quem é Deus, não mais conhece sobre fé, já começa um período turbulento na história do povo de Israel. Se tem uma coisa que nós precisamos entender e praticar nesta manhã, é o princípio que a fé começa em casa. Não há como a gente falar de exercício de fé, de preparo para o ministério, de falar de uma vida de compromisso com o Senhor, se dentro de casa não houver um grande celeiro. Eu me recordo quando meus filhos eram pequenos, em que a gente os desafiava a fazer aquela coisa, o falecido culto doméstico. E aí colocava assim um puffzinho em cima do outro, tinha uma ordem de culto como bons batistas que somos, com um tema. Meline já separava, está aqui com a cabeça, ó. Meline separava os cânticos em concordância com aquele tema, deixava tudo engatilhado para soltar. O Lucas já era desafiado a preparar o sermão, e eu e Márcia no suporte de tudo aquilo que sucederia. Mas ainda de pequena idade nós sempre fazíamos isso. A Meline pegava um microfonezinho que tinha da iCarly, um rosinha, com uma caixinha de som, e ali já era o exercício de fé. Mas a Meline era tão pequenininha, irmãos, que teve um dia que ela foi cantar, e ela cantou de uma maneira maravilhosa, cantou um cântico muito bonito, e no final Meline terminou: puxa, puxa, puxa o rabo da bruxa, mexe, mexe, mexe caldeirão. Eu falei: minha filha, onde é que você ouviu isso? Ela misturou as coisas que eu via lá na escola com as coisas de Deus num culto. E é nesse momento que nós, como família, a gente vem puxando e trazendo aquilo que precisa ser corrigido, porque muito pequenininhos eram, mal falavam, mas já entendiam a necessidade de adorar, de servir, de honrar e glorificar o nome do Senhor. Se eu falasse então nos outros feitos de temas, sermões, e aí então os nossos encontros familiares, e até hoje são assim, viram verdadeiros embates teológicos. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas eu penso assim, mas segundo tal, mas segundo aquilo, segundo isso. E isso tudo, a fé está sendo amadurecida.
Em meio a tudo isso, nós já viemos hoje de manhã clamando, orando pela família, olhando e orando por projetos, para com Lucas que está longe, para com a Meline, para com o aperfeiçoamento de tudo quanto precisamos. Pela manhã já cada um intercedeu e nós juntos clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que aquilo que Ele nos confiou, eu tenho que pegar daqui a algum tempo um bastão e ir passando. E isso não é de uma hora para outra, isso requer um processo de crescimento, de amadurecimento, para que quando a gente estiver saindo, venha uma outra geração cheia de fé, comprometida com Deus, focada naquilo que o Senhor o chamou na sua vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Isso é a palavra de Deus. Mas o texto aponta para um povo que não mais falava dos feitos do Senhor. E lembro deles pequeninos que quando iam dormir dizia assim, 3 opções de história, uma engraçada, uma que eu vou inventar e uma da Bíblia. Eles só queriam engraçada. Aí eu falei assim, não, engraçada foi ontem, hoje é da Bíblia. Aí eu ia lá e falava, mas eu sempre envolvia. Aí eu criava assim, uns personagens, e era uma benção, irmãos, porque era um momento lúdico ali com eles, da gente falar das maravilhas, de tudo quanto Deus estava fazendo. Me recordo várias vezes de eu chamar meus filhos e falar, Deus me livrou, olha aqui o que Deus fez. Nós recebemos, não raras as vezes nós tivemos assim, Deus tem sido muito maravilhoso conosco. Eu tive alguns presentes familiares, de viagens, de coisas que nós ganhamos, que eu reunia toda a família e dizia assim, papai não teria a menor condição de viver isso. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a boa e potente mão do Senhor nos tem conduzido a isso. Vamos agora juntos como família orar e agradecer os grandes feitos do Senhor, os milagres que só Ele opera, as maravilhas que somente a Ele pertencem. Para quê? Para fazer o que está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, que é o inculcar, é rachar a cabeça e tentar botar dentro, para que quando consigam externar e expressar a fé, seja uma fé autêntica e genuína, onde reflete e exala o bom perfume de Cristo Jesus. O texto diz, se conhecer, eles não vão se esquecer dos feitos do Senhor, vão botar em Deus a confiança e obedecerão aos seus mandamentos. Mas a Bíblia é repleta, e agora eu quero partir para um outro lado, de história de gente que a família não foi bem assim. A gente olha para a vida do sacerdote Eli, um homem zeloso com as coisas de Deus, um homem que sabia até a respeito da voz de Deus, um homem que demonstrava ter uma intimidade com Deus, mas, ao mesmo passo, me parece que ele não soube passar o bastão e investir na sua descendência. A gente olha para a vida de Ofni e Finéias, e a Bíblia chega a dizer que esses filhos de Eli, a Bíblia que diz isso, eram também filhos de Belial, filho do demônio. Você já pensou? Você que trata o teu filho com tanto carinho, tanto cuidado, e o próprio Deus olhar e falar assim, filho de Belial. Mas por que isso aconteceu, irmãos? A gente pensa assim, loucura isso, mas loucura isso está assolando todos os dias a nossa casa, quando a gente não tem uma postura de firmeza, de repassar fé, quando a gente não quer ter trabalho de instruir, quando a gente não chama para disciplinar, de estar no caminho do Senhor. Loucura, mas isso tem acontecido porque aí fora só se tem projetos de lei, tudo para desconstruir sexualidade, acabar com a família, porque enfraqueceu a família, enfraquece fé, enfraquece a igreja e a sociedade está completamente perdida. Todos os dias estão aí fora os grandes embates. Para quê? Para poder assolar. A gente olha para a vida dos filhos de Eli, eles se prostituíam no templo. E tinha um negócio das partes das carnes, que o sacerdote tinha ali direito a algumas coisas. Eles iam lá, botavam os funcionários lá, para pegar um garfinho de 3 dentes, e pegar a carne que não era devida a eles. Sabe o que acontecia? O povo olhava para isso,
observava o que eles estavam fazendo, as ofertas caíram no templo e o povo não tinha mais motivação para dar ao Senhor aquilo que era devido. Por quê? Porque os filhos de Eli profanaram o templo, viveram uma vida dissoluta, ao ponto que no momento de guerra, quando a Síria está vindo, eles começam a ver que a situação está difícil, e eles fizeram da arca um amuleto, e acharam que iam se dar bem mais essa batalha, mas não se deram. Eles morreram, mais de 3.000 pessoas, eles perderam a arca fora roubada, e aí entra então a nora de Eli em trabalho de parto, e chega a notícia: os filhos de Eli morreram. O sacerdote toma conhecimento, e a Bíblia me leva a crer que naquele momento ele teve algum mal súbito, ele cai e morre. A nora entra em trabalho de parto, e nesse momento, ainda naquele fôlego final, ela dá um nome ao filho que ela está gerando: Icabô, ou em outras traduções, Icabode, que traduzindo quer dizer foi-se a glória. Em que momento em que a glória de Deus está sendo esvaziada nos nossos lares, que a gente não percebe, mas a glória está sendo retirada? Em que momento está perdendo o brilho os nossos lares, que não tem mais glória, os relacionamentos frustrados, as pessoas não mais se falam, não mais se dão, perde a cada dia espaço, território. Parece que a lâmpada de Deus nos nossos lares estão cada vez mais ficando aquele filetezinho. As pessoas não oram mais nas refeições, as pessoas não conseguem mais ter comunhão, as pessoas não conseguem mais partilhar, e a glória está indo. E os filhos se perdendo, e perder um filho é perder um neto, é perder um bisneto. Da mesma forma que ao resgatar um filho, é resgatar um neto, resgatar um bisneto. Já tem estudos lá fora demonstrando isso. A gente olha para a vida de grandes homens de Deus, aqueles que têm uma vida de santidade, temor ao Senhor, vai fazer um estudo na sua genealogia, vai sair gente séria, gente comprometida com o reino, gente que vai influenciar a sociedade, gente que vai fazer a diferença. Sai um monte de pastor, um monte de missionário, mas aqueles que também não têm compromisso com Deus, vai sair um monte de presidiário, um monte de dependente químico, um monte de gente que vai ter problema no casamento, um monte de gente que vai destruir família, um monte de gente que vai viver à margem da sociedade, na sarjeta, na rua. É só observar. O que será que está tirando a glória de Deus? Quando a gente não ensina a próxima geração e acha que domingo é o dia para promover esse ensino. O que está tirando a glória de Deus? Quando a nossa descendência está se corrompendo com um monte de negócio de Netflix, de coisas diabólicas, com sexualidade à flor da pele. A gente olha para as crianças hoje, irmãos, aqueles desenhos mais aparentemente inofensivos estão repletos de sexualidade, bruxaria, feitiçaria. É avassalador. Se você parar para ter um pouquinho de critério, vai ser difícil teu filho assistir alguma coisa. Aí a gente não quer ter trabalho, fala assim: toma aí o celular, aí bota aqui um videozinho, acalma, toma aqui, ó, bota aqui a telinha. O que eu quero é momento de paz. Mas esse momento hoje, aparentemente de uma suposta paz, lá na frente vai ser um momento de eterna preocupação, porque se a lâmpada está apagando, a glória está indo embora, o teu filho, tua filha vai casar mal, vai constituir família ruim, não vai entender propósito de vida com Deus e vai ser uma vida infeliz. E quem mais sofre? Os pais. Assim, quando um casal não está bem, se divorcia, quem mais sofre são os filhos.
Mas quando os pais e os avós se furtam a inculcar, botar na cabeça, parece que não tem esse nível de comprometimento. Lá na frente, esses momentos esporádicos que você quis ter paz, deu um videozinho com bruxaria, deu um videozinho com umas coisinhas desse tipo, aparentemente inofensivas, isso vai te tirar a paz. Coisa terrível é ver um filho batendo na tua porta e dizendo de você. Coisa terrível é você ver um filho afastado dos caminhos do Senhor. E abro um parênteses, eu vivi um momento da minha vida muito especial, contei outro dia isso aqui muito rápido. Tinha um capitão do BOPE, um garoto muito bom, sensacional, crente, e ele era bom em tudo que ele fazia, reconhecimento geral, bom marido. Tanto é que quando esse garoto morreu, a esposa, pouquinho horas depois da morte, falou assim: vocês não estão entendendo, eu não perdi o marido não, eu perdi o melhor homem do mundo, vocês não estão entendendo. E o corpo ainda no chão, na cozinha, no mal súbito que ele teve, aos 33 anos de idade. O pai verifica que o corpo estava ali, suando, transpirando, a mudança já esfriando. Ele segura a mão do filho, olha nos meus olhos e diz assim para mim: meu irmão, eu acabei de perder um filho, mas a minha maior dor é o outro filho que está perdido fora dos caminhos do Senhor. Irmãos, aquilo para mim foi muito chocante. Eu ouvir aquele testemunho de um homem que acabara de perder seu filho, segurando na mão dele e dizendo: o Senhor vai me confortar, o Senhor vai me consolar. Mas o que mais dói, o que mais grita é o outro que não está nos caminhos do Senhor. Isso para mim eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Que momento impactante de um testemunho que ainda grita dentro de mim. Na tua casa, teus filhos, teus netos estão profanando as coisas de Deus? Na tua casa, como é que as coisas estão indo? Nos momentos de ajuntamento, e agora nós teremos tantas celebrações, a preocupação é só com comida, é com suco, é com tempero, ou será que a gente está botando o joelho no chão e fala: Deus, aviva a minha casa, eu não vou gerar filhos para a perdição, meus netos vão povoar o céu, os meus bisnetos vão proclamar que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não adianta, irmãos, diplomas na parede, formado PhD em Harvard, em Oxford, onde quiser. O maior diploma que um filho pode ter na parede é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Caso contrário, nada terá valido a pena. Olhe para a vida de Samuel. Samuel, grande juiz, grande profeta, e o que saía da boca de Samuel se cumpria, cada palavra. Se eu pudesse definir Samuel em uma palavra, eu diria: integridade. Chegou ao ponto, e a Bíblia narra isso, que ele desafia toda a congregação, dizendo assim: em que momento eu defraudei, eu roubei, eu usurpei? Em que momento eu me corrompi, eu troquei isso por aquilo, fiz coisas para me dar bem? Em que momento? E toda a congregação reunida fala: em nenhum momento. E Deus é testemunha. Que integridade! Que homem íntegro! Reconhecimento por todo o povo de Israel. Mas, chega um determinado momento da vida que ele está envelhecendo, aí entra aquela coisa que a gente chama do nepotismo religioso, e que infelizmente algumas denominações pensam que, por eu ser pastor, que a massa tem que ser pastora. Não, ela tem que ser pastora pelo rebanho que Deus dá e confia a ela pelo chamado que ela tem. Por aquilo que Deus vai confiar, porque não é o título, é a ordenação, não. Porque eu vejo um monte de pastores aqui, pastoras apacentando, cuidando, e isso é pastorear.
Agora não é pelo vínculo de esposa, muito menos pelo vínculo de filhos. Que filho de pastor não tem que ser pastor não, a não ser que tenha chamado. Isso quem determina é o Senhor dos Exércitos. A igreja passou esse período todo orando para que Deus desse um, mas tem denominação que aí o pai está assim, já estou ficando velho, filhão, vem cá, vou preparar o caminho. Aí começa uma voz clamar no deserto, deserto mesmo, porque a igreja toda olha, torce o nariz e fala, não é possível que ele está querendo fazer isso. É um deserto, mas ele insiste para botar o filhinho do coração. Foi isso que Samuel fez, exatamente isso. Aliás, não competia a ele fazer isso, esse privilégio, pela constituição do céu, só cabia a Deus. Não cabia a Samuel determinar isso. E ele vai lá e proclama ali os filhos, para que deem continuidade. Ele nomeia os filhos, para que dê continuidade a todo esse trabalho. E aí vem então todo o povo reunido, os reis e as demais nações, olhando para isso e começa a pressionar o profeta Samuel. E o profeta Samuel se vê numa situação tão difícil, porque o povo fala assim, você tudo bem, os teus filhos não. Você indiscutível, mas quanto a eles, e quando você vai olhar para a vida desses garotos, meu Deus do céu, quanta besteira esses garotos faziam, quantas coisas erradas eles estavam fazendo. Eu fico me perguntando, será que Samuel, que fora criado desde pequenininho, já tendo experiências com Deus, que viu tudo que aquelas pragas que ele conviveu lá fizeram de errado, não estava olhando para os filhos e podendo fazer assim, não, eu não vou errar não, porque eu já vi esse filme antes. Não, ele ignora isso. Um excelente homem de Deus, mas não preparou a próxima geração. E em meio a isso, pela primeira vez, aquilo que concentrava a teocracia, porque até então todo o povo de Israel vivia, um homem que era juiz, um homem que era profeta, falava em nome de Deus, julgava o povo, e aí entra o princípio da teocracia. Agora vai virar um princípio de monarquia. O povo todo começa a dizer, queremos um rei, queremos alguém que governe sobre nós. E sabe onde surgiu isso? Dentro da casa de Samuel. Chegou ao ponto que Deus fala assim, não Samuel, não é você que, não está contigo não, o povo está rejeitando a mim, é a mim, um negócio é comigo. E eu fico pensando todos os dias, até que ponto na minha casa a gente pode estar deixando Deus de lado e criando princípios de governo que na verdade estão rejeitando ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Mas também tem um outro homem de Deus. E esse homem de Deus foi o rei Ezequias. Se o Senhor me permitir à noite, eu quero fazer uma abordagem melhor sobre esse homem. E o rei Ezequias teve um péssimo exemplo paterno. Tinha tudo para dar errado, irmãos. E alguns ainda defendem que o homem é produto do meio. Não, o homem tem que influenciar o meio, seja qual for. Porque aonde chega a luz, as trevas precisam bater em retirada. Aonde há luzeiro, aonde há sal, haverá sempre tempero. As trevas vão ter que sair. Estou dizendo para você que está me assistindo aí agora, você que está vivendo esse momento tão delicado, que está com drama com seu filho, que está com drama no seu relacionamento, seja a luz na sua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O luzeiro vai entrar, as trevas vão sair e a paz será restabelecida. Confie nisso. Mas Ezequias, ele faz uma oração que à noite a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Eu vou resumir mais a vida de Ezequias. Ezequias foi um homem intrépido, ousado, e depois de ter tido o anúncio, põe em ordem a tua casa.
É porque Deus já sabia o que estava por vir. E Deus usa Isaías e fala: avisa aí que ele vai morrer. E quando ele recebe a parede, quando ele recebe a notícia, a única coisa que ele pensa e que ele consegue é olhar para uma parede. Ele não olha para o alto, ele não olha para baixo. A parede que está de frente dele, ele vai aos prantos e dizer: veja, Senhor, eu tenho andado diante do Senhor com integridade, com pureza de propósito. Um termo que ele usa que me choca muito, é falar assim: Deus, eu tenho andado diante do Senhor com retidão. Quantos me assistem nesse momento que teriam a coragem ou a cara de pau de orar e falar isso com Deus? Aí Isaías está saindo, a resposta é imediata: volta. 15 anos mais de lambuja para você. Irmãos, isso não tem mais em nenhum lugar da Bíblia, só com ele. Aí, o ousado vira e fala assim: qual é o sinal de que eu vou ser curado mesmo dessa enfermidade? Como é que vai ser isso aí? Pega o relógio de Acais. Você quer que retroceda, quer que adiante? Não adiantar, relógio pode. Retroceder que é difícil. Eu estou falando, pô, irmãos, é um relógio tipo lá de sol, tal, não é nada esse digital, o watch aí que você tem hoje, não. Quer ver, é difícil até alguém imaginar isso para essa juventude que está hoje. Eu quero um relógio daquele tempo. Deus deu 15 anos de lambuja para esse homem. E Deus retrocedeu em 10 graus, parou o universo por conta de Ezequias. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que é você se deparar com uma parede e falar: Senhor, e o Senhor para o universo por sua causa. E foi assim que Deus fez. Mas me chama a atenção que Manassés, o filho dele, começa a governar com 12 anos de idade, ou seja, foi gerado num período, naquele período já pós-moderno na vida do rei Ezequias, nos 15 anos de lambuja que Deus deu, mais precisamente no 3º ano de vida que Deus estava dando a ele. Mas Deus deu uma ordem para ele: põe em ordem a tua casa. E aí Ezequias não cumpriu essa palavra. E aí surge, segundo a Bíblia, o cara mais diabólico, mais perverso, mais idólatra, mais sanguinário. A Bíblia diz que de norte a sul olhava, era derramamento de sangue, que nem aos seus próprios filhos ele poupava, ele sacrificou o filho. Aí você vai dizer assim: pastor, mas diz que lá no final ele se arrependeu e tal. Tá, irmão, mas a tragédia toda lá atrás já estava feita. Mas a bobagem toda lá atrás já estava feita. Aquilo lá atrás ninguém tira. Já estava feito, já estava arrumado. Mas idolatria, feitiçaria, perversidade, ele gerou o rei Ezequias, o pior homem que pudesse governar sobre o povo. E sabe o que é que acontece, irmãos? Eu olho para a vida do rei Ezequias e começo a perceber então que ele tinha uma experiência com Deus e chegou ao ponto que ele tem uma visita lá da Babilônia, até porque esse negócio do relógio ter parado e da cura dele, isso foi uma notícia que eu vou dizer à noite, mundial. Passou no New York Times, passou no Facebook, no Instagram, passou no TikTok, todo mundo tomou conhecimento. E aí, à noite eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. E quando chega lá, o pessoal lá da Babilônia, aquela caravana lá, aí Ezequias estufa o peito e começa a mostrar: meu reinado, eu sou o cara, eu sou tudo isso aí fui eu que constituí, mas mostrou tudo.
Na verdade, a sua cura, e à noite a gente vai ver porque era para exaltar e glorificar o nome de Deus, mas ele quer tirar a glória que é de Deus. Aí entra a palavra Ezequias. Você fez isso? Fiz. Eu mostrei tudinho, tá bom. Agora, eles vão vir, vão dominar e vão tirar tudo que você construiu. Você acha que está bom? Meu irmão, pode dar uma dedilhada, aí o pessoal vai achar que está acabando, é só para dar aquela impressão. E no momento em que o rei Ezequias recebe essa notícia já era avassaladora, mas entra uma segunda: os teus filhos vão ser levados cativos e vão servir de eunuco, serão castrados. E sabe o que Ezequias responde? Boa é essa palavra. Não, como assim, irmãos? Ezequias, eu estou dizendo que tudo que você construiu será retirado e que a tua descendência vai acabar. Eu estou dizendo que os teus filhos serão levados cativos, não vão mais procriar, teu nome vai deixar de existir na face da terra. Que palavra boa é essa? Mas irmãos, às vezes dentro de casa a gente está fazendo isso. A gente está vendo um filho com companhias que não deve, e chega um falando assim: vamos falar com ele, admoestar. Não, boa essa palavra. Os filhos estão se perdendo e a gente fecha os olhos dizendo: não é comigo, eu já instruí, eu já mostrei, agora é com ele. Aí está falando: não, mas vai se perder. Olha, ele já está assim na questão da sexualidade, está por um filete, está envolto com drogas. Aí você fala assim: não, mas eu fiz tudo o que eu podia. Não, mas vai se perder, vai acabar. Boa é essa palavra. Como assim, irmãos? Aí uma das coisas mais desafiadoras é a gente saber passar o bastão, deixar um legado. Mas não é legado de roupa de marca, de viagens, de casinha. Não. É um legado de coisas espirituais, de termos uma descendência com uma fé inabalável, de gente que vai peitar governos, reinos e dizer: Jesus Cristo é a solução. De gente que quando vier as drogas vai dizer: isso não serve para a minha vida. Esse negócio de bissexualidade, assexualidade, pansexualidade, hoje já tem de tudo. Vai dizer: o Senhor não me criou para esse propósito. Eu não aceito isso para a minha vida, porque eu vou perverter os valores divinos. De termos realmente uma descendência que vai confrontar o pecado, não vai arredar um pé e vai dizer: eu, ainda que seja lançado na cova, ainda que venha a fornalha, o mesmo Deus que fecha a boca dos leões é o mesmo Deus que entra comigo na fornalha de tal forma que nenhuma chama arderá em ti, nem cheiro de fumaça vem. Nós precisamos deixar uma geração que vai impactar, uma geração que vai fazer a diferença. E isso não é pastor Demetrios, não é pastor Anderson, não, irmãos. Isso é dentro de casa que você ganha ou perde essa batalha. Porque eu queria concluir falando da vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. E lá em Hebreus a gente vai ver, lá do verso 8 a 13, falando a respeito desse Abraão que, contemplando as promessas de longe, eu olho hoje para a minha vida, eu olho para a minha família e penso: Abraão, tu está vendo a promessa de Deus se cumprindo na minha casa? Tu está vendo, Abraão, por intermédio de ti, o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na minha descendência, o que Deus ainda fará na vida dos meus netos, o que Deus fará na vida dos meus bisnetos, porque inculcarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Quem são os filhos dos filhos?
Quem são os filhos dos filhos, irmãos? E você, vovô e vovó, acha que teu compromisso acabou? Já criei. Agora é com ele. Você já ouviu isso? Eu já criei. Agora, aos filhos dos teus filhos. Tem dois princípios aí. Um filho bem educado vai gerar um neto na presença do Senhor. Mas esse trabalho é árduo, contínuo. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer, é conduzir nossa família para o céu. Eu queria concluir dizendo algo. Tudo que está sendo feito de errado, como foi na vida de Ezequias e na família, porque se tem uma coisa chamada cativeiro babilônico, que o povo todo de Israel pereceu, pagou um alto preço. Esse cativeiro, ele surge na casa de um rei chamado Ezequias. A tua casa, a tua descendência vai servir para cativeiro? Ou a tua descendência vai ser como a de Abraão, falando: em ti serão benditas todas as famílias. A partir de você vai vir algo extraordinário. A partir dessa semente, o Senhor vai impactar, o Senhor fará a diferença. Você tem duas opções. Você pode viver como Eli, você pode viver como Samuel, você pode viver como o rei Ezequias, mas você pode viver como Abraão. E olha que Abraão, se você fizer umas continhas, Abraão viveu aproximadamente 15 anos com os netos. É só fazer umas continhas ali de idade, você vai ver isso. Influenciou pouco, mas o negócio incendiou, que hoje chega a mim, chega a você e vai chegar a toda a nossa descendência. Eu queria que você saísse daqui com um propósito na sua vida hoje. Desafiado, sim, a investir mais, a ser mais zeloso, cuidadoso com as coisas de Deus, para que os filhos físicos, filhos da fé, filhos do coração, não importam, são filhos, você possa amá-los, cuidá-los, e por intermédio de cada cuidado que você vai ter com eles, você fazer com que esse povo não venha desprezar a Deus, profanar as coisas de Deus, mas que seja uma geração de compromisso, de vigor e da palavra. Porque esses estatutos de Deus, que o Senhor ordenou aos nossos antepassados, eles ainda estão em vigor até os dias de hoje. Sabe para quê? Para que a gente passe para as gerações seguintes, fale dos feitos, fale das maravilhas, exercite fé na sua casa, e você vai ver uma descendência próspera e poderosa na presença do Senhor. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Curve a sua cabeça, fale com Deus.